Quando se ensina o funcionamento da sociedade pernambucana em seus primórdios, comete-se um erro grave. Costuma-se apresentar uma estrutura excessivamente simplificada, como se existissem apenas dois polos: o senhor de engenho no topo da hierarquia e os escravizados, responsáveis por todo o trabalho pesado. Essa leitura é profundamente distorcida e compromete a compreensão real do processo de formação de Pernambuco. O problema se agrava quando essa simplificação vem acompanhada de outra ideia igualmente equivocada, a de que todas as capitanias funcionavam da mesma forma, obedecendo a um modelo social, econômico e administrativo uniforme. Na prática, cada capitania desenvolveu dinâmicas próprias, determinadas por fatores como geografia, inserção no comércio atlântico, decisões políticas da coroa, conflitos militares e ritmo de povoamento. Pernambuco, em especial, seguiu um caminho singular, que não pode ser compreendido a partir de modelos genéricos aplicados indistintamente ao restante da colônia. Ao ignorar essa complexidade social e institucional, cria-se uma narrativa empobrecida, incapaz de explicar como a capitania se estruturou, cresceu e se sustentou por séculos. Homens livres pobres, trabalhadores especializados, artesãos, pequenos proprietários, indígenas aliados, soldados, comerciantes e administradores tiveram um papel central nesse processo, muito além da oposição simplista entre senhores de engenho e escravizados. Essa visão reducionista, além de historicamente incorreta, acaba alimentando estereótipos que muitas vezes são instrumentalizados em discursos políticos contemporâneos. Neste vídeo, veremos como funcionava a sociedade pernambucana nos séculos XVI e XVII, considerando suas especificidades, suas múltiplas camadas sociais e as particularidades que diferenciam Pernambuco das demais capitanias. A partir do sucesso da implantação da cana-de-açúcar pelos colonos, a população pernambucana cresceu de forma acelerada, tornando as interações sociais progressivamente mais complexas. Como consequência direta, a economia local também se diversificou. A prosperidade alcançada era tamanha que as notícias atravessavam o Atlântico, chegando às cortes europeias, e não apenas por causa do comércio do açúcar. Como afirma Flávio Guerra em História de Pernambuco, que a fama das riquezas produzidas, como o açúcar, as peles e as naturais, como o pau-brasil, as madeiras, o fumo e etc., já transpuseram os mares, indo repercutir nas cortes europeias, é fato historicamente incontestável. Apesar da centralidade da cana-de-açúcar, a economia pernambucana não se sustentava exclusivamente nela. Existia uma ampla gama de atividades fundamentais para o funcionamento da capitania, especialmente aquelas voltadas à produção de alimentos, à caça e à pesca. Evaldo Cabral de Melo, em Olinda Restaurada, deixa isso claro ao afirmar: a partir de Olinda, centro administrativo e comercial pelo anteporto do Recife, o Nordeste, quando da ocupação holandesa, já se articulara economicamente em dois setores principais. O primeiro, baseado no cultivo de cana e no fabrico do açúcar. O segundo, em atividades que, dependentes de níveis modestos de capitalização, fixavam a população livre mais pobre. No mesmo livro, o autor complementa: com o avanço do povoamento pelas freguesias meridionais de Pernambuco, aumentou o espaço para a cultura de víveres e sua venda às freguesias centrais.
Se em Pojuca e em Siriaém produzia-se farinha, fumo e peixe seco para as necessidades dos seus habitantes, mais ao sul de Iuna, Porto Calvo das Alagoas e do São Francisco, comerciava-se com gado, mantimentos, especialmente farinha, e pescado para o suprimento de Olinda, Recife e freguesias centrais, além de se cultivar fumo. Além das atividades diretamente ligadas à agricultura, havia uma expressiva camada intermediária da sociedade pernambucana envolvida na manutenção dos engenhos e nos aspectos técnicos da produção açucareira. Essa atuação não se dava necessariamente no nível de proprietários de engenho, mas sim por meio de ofícios especializados, como destaca George Cabral em seu livro Pernambuco em Perspectiva Histórica. Havia ainda trabalhadores livres assalariados, cuidando de aspectos mais técnicos da produção, tais como mestres do açúcar, responsáveis por acompanhar de perto o processamento, verificando, entre outros aspectos, o ponto ideal de cozimento do caldo e do melaço, e os artífices encarregados de instalar, reparar e às vezes construir moendas, tachos, almanjarras, rodas d'água, levadas, carros de boi e outros artefatos necessários. O autor também ressalta a importância dos lavradores de cana. Importante salientar a existência dos lavradores de cana, sujeitos que não possuíam engenho, mas se dedicavam a cultivar a cana-de-açúcar em terras próprias ou naquelas pertencentes a terceiros. Essa diversidade econômica já era reconhecida pelo próprio donatário da capitania. Em carta enviada a El-Rei, Duarte Coelho deixa claro que a prosperidade de Pernambuco não se restringia ao açúcar. Entre os moradores e povoadores, uns fazem engenhos de açúcar porque são poderosos para isso, outros canaviais, e outros algodoais, e outros mantimentos, que é a principal e mais necessária coisa para a terra. Outros fazem a pesca, que também é muito necessário para a terra. Outros usam de navios que andam buscando mantimentos e tratando-a pela terra conforme ao regimento que tenho posto. Outros são mestres de engenho, outros mestres de açúcares, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, oleiros e oficiais de formas e sinos para os açúcares e outros oficiais, que ando trabalhando e gastando o meu por adquirir para a terra, e os mando buscar a Portugal, na Galiza e nas Canárias, às minhas custas. Da mesma forma, ao contrário do que muitos imaginam, os cristãos novos não estavam restritos ao topo da hierarquia social, como proprietários de engenho. Eles participavam de praticamente todos os setores da economia pernambucana. Jacques Ribeiroin, em Histórias dos Judeus de Pernambuco, descreve esse dinamismo comercial. O burburinho comercial de Olinda em seus primeiros anos era intenso. Para os padrões coloniais da época, a vila se tornara uma pequena Lisboa, onde se vendia de tudo: tecidos, aviamentos, calçados, joias, louças, utensílios domésticos, conservas, alimentos, especiarias, essências e fármacos. No lugar atualmente conhecido como Quatro Cantos, havia quase uma bolsa de mercadorias, onde vendedores e compradores anunciavam seus preços em alta voz. Por fim, este vídeo teve como objetivo demonstrar que a atividade econômica da Capitania de Pernambuco não se restringia ao exitoso comércio externo do açúcar. Como deixam claro os autores citados,
existiam intensas movimentações econômicas voltadas tanto para o abastecimento da população local quanto para o comércio interno com outras capitanias, como a da Bahia, revelando uma economia mais diversificada e complexa do que geralmente se apresenta. Se quiserem continuar acompanhando conteúdos fundamentados e baseados em fontes confiáveis, inscrevam-se no canal. Assim, conhecerão a epopeia pernambucana e as conquistas da Nova Roma,